Glória a Deus. Eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é um privilégio, mais uma vez, nós podemos estar aqui nessa casa, adorando ao nome do nosso Deus, cujo só um pouco nós estaremos adorando os céus, juntamente com os anjos, juntamente com a igreja, onde não há rótulo, louvando e engrandecendo ao nome do nosso Deus. E já foi falado aqui, né? Antes de nós chegarmos aqui, o nosso Deus já está. E aonde Deus está, alguma coisa acontece. E se Ele está aqui, eu creio que é noite de cura, é noite de libertação, é noite de transformação, é noite de restauração, é noite de provisão, porque esse é o nosso Deus. Para quem não me conhece ainda, meu nome é João, eu sirvo ao Senhor na Metodista Wesleyana Central de Nova Iguaçu há 28 anos. Pela misericórdia do Senhor, eu estou ali como presbítero da Casa do Senhor e eu trago um abraço do meu pastor presidente Tédio Wilson para todo o ministério, especialmente para o pastor Sebastião, que é pioneiro da Metodista Wesleyana Central. E quando o meu pastor havia falado assim, João, você tem compromisso na igreja terça-feira, eu não sabia que o pastor Roberto me convidou. Quando eu falei, eu estou indo ministrar a palavra do servo do Senhor, pioneiro dessa casa. Quando eu falei isso, ele vai e leve um abraço para ele. Então, receba um abraço do pastor Tédio Wilson. Eu gostaria que a igreja abrisse vossas Bíblias no livro escreveu São Mateus, o Evangelho de São Mateus. Nós estaremos lendo alguns versículos do capítulo de número 14. Estaremos lendo do versículo 22 até o 25. São Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 25. Aleluia! Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Aleluia, meu Deus! Filhos te adoram nesse lugar. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Aleluia. Todos acharam? Digo amém. O tema, aqui o título, dessa passagem é Jesus anda por cima do mar. Aleluia. Glória a E Deus. nos diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A igreja pode tomar assento. Na quarta vigília da noite, partiu Jesus de encontro aos seus discípulos, caminhando por cima do mar. Irmãos, o Espírito Santo ministrava ao meu coração quando eu fui
desde quando eu fui convidado, onde 2 semanas atrás, pelo pastor Roberto, ministrava essa palavra ao meu coração. E ele sempre falou no meu coração: aonde eu estou, alguma coisa acontece. E eu creio que nessa noite já está acontecendo maravilha. Aleluia, meu Deus! O círculo de oração clamava nesse lugar, eu já via o mover de Deus neste lugar, e o Senhor falando assim: eu estou dando ordem ao respeito da minha igreja. E eu via com os olhos da fé o Senhor falando assim para aquela irmãzinha ali de óculos, o Senhor falando: diga para ela que hoje é dia de libertação e é dia de cura dentro da tua casa, porque o Senhor deu ordem ao respeito. E o Senhor falava assim: essas peças de roupa que você trouxe vai ser o divisor de água, e você vai dar testemunho neste lugar da cura e libertação que você está levando hoje para... Aleluia, meu E não é só para si, mas ele deu ordem ao respeito da igreja. A porta do inferno não vai prevalecer. Onde eu entendo isso? Presbítero João, está doendo tanto, está tão difícil. A porta do inferno, ele pode vir de qualquer jeito. Se tu está firmado na palavra do Senhor, não vai prevalecer. Você dará um grito, o cântico da vitória. Você testemunhará nesse lugar, declarando: só o Senhor é Deus. E aquele que está te vendo na prova vai ter que declarar assim: grandes coisas o Senhor fez por ele. Porque quem carrega os seus olhos, chorando e caminhando e não solta ele, voltará com certeza, sorrindo e declarando: só o Senhor é Deus. E vocês que nós estamos passando, exemplo maior, profeta Elias, quando ele foi lá para cá e falou: assim diz o Senhor, cujo Deus na presença eu estou, segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Ele foi perseguido porque ministrou aquilo que o Senhor colocou no coração dele e na boca dele. Foi um levante. Todo o reinado dos exércitos de Acabe e Jezabel foi atrás de Elias, mas o Senhor o escondeu. Foi lá para o Querite e o Senhor deu ordem aos corpos para alimentar pão e carne de manhã, pão e carne à tarde, para ele beber do riacho. Ou seja, tem momentos que o Senhor vai nos esconder. O inimigo vai tentar nos achar e a gente vai se tornar invisível aos olhos do nosso inimigo. Porque o Senhor tem nos guardado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Então, por que nós estamos preocupados com aquilo que o inimigo pode falar e querer fazer o nosso respeito? Nós temos um Deus que dá ordem ao nosso respeito. Pode secar a água do ribeiro, mas o Senhor dá ordem para a viúva alimentar profetas e profetisas, aqueles que carregam a palavra do Senhor. A palavra vai dizer que Elias agora vai ser direcionado para ser alimentado com a viúva. E o Senhor vai falar para ele: eu já dei ordem ao teu respeito. Quem não tinha provisão
vai alimentar para a oferta. Você está entendendo? Você pode até não ter, mas o pouco que você tem, Deus vai te usar para alimentar outras vidas. E vai vir uma ordem ao teu respeito. Senhor, primeiro faça para mim, mostre que você, que eu sou a sua prioridade, que eu vou te priorizar nessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Elias chegou para aquela mulher, ela não tem mais nada. Estou pegando alguns gravetos para que eu e o meu filho nos alimentamos pela última vez e nós esperamos a morte. Mas ele primeiro faça para mim, porque assim diz o Senhor. Na panela não vai faltar farinha, na botija não vai faltar azeite, porque assim diz ele, até que eu dê chuva. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, não vai faltar a minha provisão, não vai faltar o meu abrigo, não vai faltar a minha cobertura para a igreja que vive na minha palavra. Aleluia! Eu dei exemplo disso, Senhor. Quando eu tive fome, disse o Senhor Jesus, eu fui tentado no deserto. Transforme essas pedras em pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vive de provisão, você vive de palavra do Senhor. Afronta pode acontecer, o gigante pode ser levantado. Se levantou contra Davi, mas quem é esse circunciso? Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem na conservação da alma. A palavra que está no nosso coração é a mesma que sai da nossa boca. Aqui não, Satanás, aqui não vai prevalecer, que vai prevalecer a palavra do Senhor que sai da minha boca. Aquilo que o Senhor diz para mim e para você. Graças a Deus. Porque muitas vezes até dentro da casa do Senhor a gente encontra palavras contrárias. Nós vamos ver aqui que os discípulos, antes de Jesus andar por cima do mar, Jesus estava ali salvando e curando. Ele vai fazer a multiplicação dos pães. Aqui ele estava salvando e curando, olhando para a multidão com olhar de íntima compaixão. E eu creio que o Senhor está olhando para cada um de nós, um olhar de íntima compaixão. Está falando, filho, filha, eu sinto a tua dor. Isso não vai ficar assim. Aleluia, meu Deus. E ele curou todos que chegavam a ele ali. E os discípulos, por um momento, passaram-se 3 dias ali, Jesus dando ensinamento, curando os discípulos. Senhor, despede essa multidão, que ele vem atrás de nós, e eles estão com fome. Conjecturando, eu creio que Jesus disse para os discípulos, tempo e vocês estão andando comigo, não sabem quem eu sou? Eu sou o Deus que salvo, sou o Deus que curo, sou o Deus que liberta e sou o Deus da provisão. O que vocês têm? Poucos peixes e alguns pãozinhos. Manda que o povo seja, que vocês vão servir. Jesus vai realizar a multiplicação. Jesus não despede ninguém de mão vazia. Se você está aqui nessa noite precisando de cura, Ele é cura para você. Aleluia, 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 Deus. De libertação, Ele é libertação. Se você está precisando de uma porta, Ele é a porta. Se você está precisando de provisão, Ele é a provisão. Ele não despede ninguém de mão
dúvida no seu coração, quem murmura, quem não conhece o Deus vivo, que é dono do ouro e da prata, o Deus que dá ordem ao respeito à sua igreja viva. Depois que ele vai ali falar para os discípulos, eu sou Deus que salvo tudo, liberto, eu faço tudo, eu dou provisão, eu dou alimento. Ele vai pegar os seus discípulos, vai trazer mais para perto, vai falar assim, pega o barco e vai para o outro lado. Quando Jesus fala, obrigado. Quando Jesus fala que vai acontecer, ele garante. Porque ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não agiria com mão forte em favor da minha igreja. Entrem no barco e vão para o outro lado. Foi a ordem de Jesus. Quantas vezes o Senhor tem dado ordem para a gente entrar no barquinho, confiar que nós vamos chegar aonde Ele falou? Mas quantas vezes também nós deixamos o inimigo falar assim, você não vai chegar. Eu vou levantar o mar, eu vou fazer o vento soprar. E Deus falando, vai que você vai chegar. E nós damos ouvidos à voz do Senhor. A afronta é tão grande que a gente fica assim. É o inimigo que fala. Eu não vou conseguir isso. Eu não vou conseguir isso. Os discípulos foram para obedecendo a voz do Senhor. Mas será que se o Senhor falasse assim para ele, vocês vão chegar do outro lado, mas no meio do mar vai ter tempestade, no meio do mar vai ter tribulação, no meio do mar vocês vão ser assombrados. Igreja, será que os discípulos iriam? Ele fala, não vou não, porque tu não vai, tu vai para o monte orar. Muitas vezes o Senhor não nos fala que no meio do mar, no meio da nossa jornada vai ter tribulação, vai ter vento, vai ter tempestade, afronta, mas Ele dá hora que você vai chegar lá. Você vai chegar lá do outro lado, querendo um inferno ou não, você vai chegar. Mas Ele sempre fala antes. Ele sempre, seja boa a palavra ou seja ruim, Ele avisa. No mundo, tereis aflições. Glória a Deus. Esteja de bom ânimo, porque eu aqui, Jesus, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então nós estamos se preocupando com o quê? Está se preocupando com o vento? Está se preocupando com o deserto? O deserto é a escola do Senhor. O vento uma hora vai passar. O céu está de bronze. Parece que o céu está... Uma hora o Senhor dá ordem. Sai daí. Uma hora vai vir a ordem de um tempo determinado debaixo do céu ao nosso respeito. Há o tempo de espera. Há o tempo de suportar. Há o tempo de se calar. Mas há o tempo também de abrir a boca e dar glória. Há o tempo de louvar o Senhor. Há o tempo de agradecer. Há o tempo de dar testemunho. E o tempo está chegando. O tempo está chegando nessa igreja. Testemunhar deste lugar. Aleluia, Já foi falado aqui como foi passado. O que tu quer, Salomão? O que você quer? Porque eu aconselho a igreja, peça igual o Salomão, peça sabedoria. Peça sabedoria para viver nessa terra, não viver no inferno.
Peça sabedoria para que no momento de maior tribulação você tenha de onde tirar a palavra do Senhor. Peça sabedoria para no momento de maior afronta você ter palavra para falar. Aqui não! Aqui tem palavra! Aqui eu te penso na palavra, Satanás! Deus! Peça vida no altar! Peça vida no altar! E afronta quando tem que afrontar o nosso adversário, como Elias fez com Acabe. Vive o Senhor. Porque Jezabel e Acabe estavam falando assim para o povo ali, ó. Deus está morto. Aqui quem faz agora é Baal. Os deuses Baalins se dá ordem ao respeito do povo. Deus está morto. Aí ele vai se apresentar assim, Acabe. Vive o Senhor, cuja presença eu estou. Aleluia! Segundo a minha palavra, não vai haver o resto do seu problema. Não vai haver chuva, não vai haver levante, não vai haver derrota, não vai haver doença, não vai haver. Glória a Deus! Porque assim diz o Senhor, segundo a presença eu estou. Glória a Deus! Às vezes nos falta fé, às vezes nos falta coragem, porque os discípulos estavam todos eles no barco, e muitos criticam assim Pedro, ele afundou. Não, Pedro teve coragem. Pedro foi corajoso. Os discípulos ali desesperados, olhando para o mar, para o vento, desde cedo. A Bíblia vai dizer que Jesus subiu o monte para orar cedo. Já era tardinho, ele estava no monte e o vento já estava soprando no meio do mar. E a Bíblia vai falar que na quarta vigília, pastor Sebastião, é de 3 às 6 da manhã. Os discípulos estavam no meio da tempestade desde a tarde, com conjectura, 3 horas da manhã. Eles estavam olhando só para o vento, para a tempestade. Aí Jesus vem caminhando por cima do mar. Mas tem Pedro. Quando eles pensam que vão fantasma, começa a gritar: Jesus, calma, que sou eu. O mar continuava revoltado, o vento continuava soprando, mas o único que chegou ali é Jesus. Se é tu mesmo, permita que eu vá até a ti. Aleluia, Deus! O Senhor falou: vem, Pedro. O que eu acho interessante, porque às vezes a gente está na mesma situação dos discípulos, mas não temos coragem de romper. Nós não temos coragem de falar: Senhor, eu vou entrar. O mar está revolto, o vento está soprando, mas eu vou segundo a tua palavra, Senhor. Eu vou encarar. O que me chama a atenção é que o Espírito Santo ministrava no meu coração: meu filho, a cada passo de Pedro ali era um passo de fé. Porque ele dava um passo, eu colocava o chão. Ele dava outro, eu colocava o chão. Ele dava um passo, eu colocava o chão. Ele dava mais um passo, eu colocava o chão. Que eu vim entender ali, que cada passo que a gente dá tem que ser passo de fé. Por mais que a gente olhe, eu vou afundar, eu não vou conseguir. Se eu falar assim, segundo a tua ordem, Senhor, segundo a tua palavra eu irei, o Senhor não vai colocar o chão todo, o Senhor vai colocando por etapa. Eu dou um passo, o chão vem. Eu dou um passo, o chão vem. O Senhor vai colocar firmeza no nosso chão. Pedro resolveu romper o sobrenatural, a lógica humana, a ciência, o corpo, o olhar. Se tu está falando, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou te lançar. Só vive sobrenatural quem se lança. Aleluia! Só vive sobrenatural quem obedece.
Os outros ficaram no barco, admirados, Pedro caminhando por sobre as águas. Mas é normal, igreja, a gente ter medo. É normal que quando a gente olha para Jesus, nós somos uma fortaleza. Mas quando a gente olha para o vento, né, para as dificuldades, Aleluia, Jesus. nós somos tão pequenininhos. Aleluia. Que nós deixamos de olhar para o mestre que está na nossa frente dando ordem, nós olhamos para o vento. Mas assim mesmo ele é misericordioso. Glória a Deus. Ele olha para dentro de nós, vê que há em nós um coração verdadeiro. Pedro vai afundando, mediante os passos, ele talvez começa a olhar para o mar revolto, começa a duvidar, que a palavra diz que ele começa a temer. Ele grita por Jesus: Jesus, tenha misericórdia. Jesus vai ter um encontro de Pedro, pega na mão de Pedro, coloca ele de pé de novo sobre o mar, vai caminhando com Pedro, ele vai declarando: homem de pouca fé. Aleluia. Glória a Deus. Se tu soubesse quem está falando contigo nessa noite, Glória a Deus. estava pulando nesse lugar. Glória a Deus. Mulher de pouca fé, eu não tenho trabalho, que é para continuar marchando, marche que eu dou o chão, continua trabalhando para mim que eu abro o mar, Glória a Deus. continua trabalhando para mim que eu vou dando o chão, continue fazendo a minha vontade, ainda que tu vá pro fogo, a chama não vai ser ardente. Ainda que o mar esteja revolto, as águas não vão te submergir, porque eu estarei contigo todos os dias até a consumação. Diz o Senhor: não temas, não tenha medo da afronta, não respeite a voz de Satanás, ouça a voz do teu Deus. Aleluia. Ande por cima das águas, entre na fornalha de fogo, porque lá estará o quarto homem da fornalha para estar contigo. Eu digo que Satanás não pode nada. Satanás é um pobre miserável. Verdade, Deus. Glória a Ele Deus. pode até conhecer a palavra, mas a palavra que ele conhece não tem poder diante dos filhos do Senhor. Ele é Glória a Deus. um circunciso derrotado. Estamos terminando porque afronta. Estamos terminando porque a palavra do Senhor vai dizer que ele entra no barco, dá ordem ao vento, dá ordem ao mar, e vem a bonança. O céu se abre que estava cerrado, a palavra entra nos corações dos discípulos, mas o que me chama mais atenção, porque logo depois ele vai chegar em Genezaré, e muitos estavam ali aguardando, onde Jesus chegou. Jesus está na casa. Jesus chegou em Genezaré. E novamente Jesus do outro lado vai cumprir o seu ministério. A palavra diz que levada onde aquelas pessoas que estavam em inferno, tão somente toque na orla dos vestidos de Jesus e iam sendo curados. Então eu entendo que no início tem maravilhas, no meio tem provisão, dentro do barco tem a palavra do Senhor para acalmar, e no final Jesus vai se apresentar de novo, curando, salvando e libertando. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está no barco da sua vida. Jesus está dando ordem ao nosso respeito nessa noite. E você vai vir nessa noite diante do altar
esperando de braços abertos para entrar no barquinho da sua vida. Quando você vier aqui, os homens de Deus ministrar sobre a sua vida e as mulheres de Deus, Ele está dando ordem para o mar se acalmar, para o vento cessar. Ele está dando ordem para o inferno recuar. Ele está dando ordem para aquele que afunda a igreja do Senhor para recuar. Se ele veio por um caminho contra nossas vidas, a ordem do Senhor, pastor Roberto, nessa noite, volta por 7 caminhos, porque a minha palavra é de libertação, a minha palavra é de cura, a minha palavra é de provisão. Assim diz o Senhor nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.